Um novo ciclone bomba tem preocupado os brasileiros. A matéria está em diversos portais da internet e todos alertam para a possibilidade de um novo ciclone bomba em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Essa matéria, por exemplo, diz: é para se preocupar em Santa Catarina? Entenda o novo ciclone bomba que se forma nesta semana. O fenômeno se trata de um ciclone extratropical que se formou e permanece em alto mar, na altura da Baía do Prata, na Argentina, e deve ficar afastado de Santa Catarina. A matéria é recente, de 14 de nove de 2020. O termo ciclone bomba voltou aos principais assuntos da internet na noite de domingo, dia 13 de setembro de 2020. Porém, de acordo com o meteorologista da EPAGRI, Ciran, Marcelo Martins, não há motivos para preocupação em Santa Catarina. O fenômeno se trata de um ciclone extratropical que se formou e permanece em alto mar, na altura da Baía do Prata, na Argentina, estando muito afastado de Santa Catarina. Além disso, Martins explica que em nenhum momento o ciclone avançará para o estado, permanecendo sempre no mar, bem afastado. Para se ter uma ideia, se você traçar uma linha reta do litoral da Argentina em direção ao centro do ciclone extratropical, a distância é a mesma de Florianópolis a Salvador, na Bahia. Por causa da rotação da Terra, ele, o ciclone, tem a obrigação de ir para o alto mar. Depois de 6 horas, ele estará quase na África, explicam meteorologistas. As consequências em decorrência do fenômeno e da entrada de uma massa de ar frio no litoral catarinense nesta segunda-feira, dia 14, o mar deverá sofrer alterações. Segundo a EPAGRI Ciran, o mar deve ficar agitado com ondas de 2 a 2,5 metros em praias de mar aberto e de 3 metros a 3,5 metros em alto mar. A condição é desfavorável à navegação de pequenas e médias embarcações. Os ventos podem ficar entre 60 a 80 km por hora. Em decorrência da entrada desta frente fria, deve ocorrer pancadas de chuva em todas as regiões do estado, a maior parte do meio oeste ao litoral, com pouco volume e sem indicativo de temporal forte. E não há motivos para alarde, conforme os meteorologistas do portal Clima Terra, Peter Shell. A frente fria que entra em Santa Catarina a partir desta segunda-feira vem de maneira mais fraca, com baixo índice de chuva. Na segunda-feira, o vento sopra no quadrante sul, a sudoeste, e traz rajadas de 30 a 50 km por hora em todas as regiões. No litoral sul e áreas da Grande Florianópolis, teremos rajadas de 50 a 70 km por hora. É o chamado vento minuano, explica o profissional. O portal Conexão Geoclima foi mais um a se posicionar e afirmou que não teremos um ciclone bomba ou explosivo como ocorreu no dia 30 de junho. Meus caros irmãos, parece que o ano de 2020 ainda nos guarda muitas surpresas. Deus nos salve e nos guarde até dezembro. Cada mês que passa parece que é uma nova calamidade. O que não aconteceu nas últimas décadas está acontecendo tudo de uma vez. Eu sinceramente não sei se isso é castigo de Deus, se é uma revolta da natureza ou se é obra do homem com um projeto HARP ou coisa do tipo. Só que eu quero chamar sua atenção mais uma vez para a dica do nosso irmão Jefferson Sam, né, a segunda dica do nosso irmão aí, que já está se tornando também um veterano. Ele nos fala aqui, estão falando demais disso. Faz tempo que já falam que chega a medir 1 km, depois eles mudam. E ele está falando aqui, meus caros irmãos, sobre um asteroide, né, que supostamente estaria se aproximando da Terra. Eu já falei para vocês que outras matérias científicas que a gente viu dizem que os efeitos na Terra de quando um objeto se aproxima seriam bem parecidos com os que a gente está vendo agora. Eu falei isso no outro vídeo, inclusive deu pouquíssima audiência. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de assunto. Cada pessoa hoje já tem uma coisa em que acredita e acha até que falar de outras possibilidades que vão contra o que ela já pensa, a pessoa está blasfemando, a pessoa está viajando, né? É como se cada pessoa hoje ela se sentisse dono da sua própria verdade. E quando outra pessoa mostra outra suposta verdade, ela, em vez de parar para pensar, ela cria ódio. Graças a Deus eu não faço parte desse grupo de pessoas, eu simplesmente vou vendo os fatos e vou tentando encaixar com o que a gente já conhece, e quando não encaixa, a gente tenta outras possibilidades, vai vendo aí o que está acontecendo. Mas essa matéria de 13 de setembro de 2020, ela diz o seguinte, NASA faz novo alerta sobre asteroide próximo da Terra. Expectativa é de que o corpo celeste passe a uma grande distância do planeta, algo como 10 vezes a distância até a Lua. Mas um grande asteroide deve passar próximo da Terra nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, conforme alerta emitido pela Agência Espacial Americana, a NASA. O corpo celeste, denominado 2020 QL2, teria cerca de 120 metros de diâmetro e fará sua máxima aproximação da Terra. O asteroide só foi descoberto há um mês. A expectativa ainda é de que ele passe
a uma grande distância do planeta, algo como 10 vezes a distância até a Lua, o que torna impossível ser visto a olho nu e até chega a dificultar seu acompanhamento. No dia 16 do mês passado, um asteroide de tamanho semelhante a de um pequeno automóvel, chamado de 2020 QG, esteve muito mais próximo, a apenas 2.950 km do planeta, uma distância curta em termos proporcionais. Para a NASA, isto significa que este é o asteroide que esteve mais próximo do globo sem atingi-lo. Apesar da pouca distância, ele não teria atingido a superfície da Terra, porque teria sido dissipado na atmosfera e apenas resíduos caíram no planeta. Apesar do grande destaque dado a esse tipo de atividade de asteroides, a NASA observa a chance de um objeto atingir a crosta terrestre em menos de 1% em um ano. Então essa é a matéria deles. Agora, se você olhar a data que eles estão falando aí, que passou tão perto da Terra, dia 14, de setembro, bate, como você pode ver aqui nas duas matérias, com o fenômeno que está acontecendo aí, como eles chamam, ciclone bomba. Então, é só uma coincidência? Aquele que houve foi um fenômeno por acaso ou tinha também a ver com a passagem do outro objeto que disseram que também estava tão próximo? Uma coisa eu sei, meus irmãos, eu não estou aqui para afirmar nada, nem para garantir nada para vocês, mas eu acho que tem alguma coisa que eles não estão querendo que a gente saiba. Tem alguma coisa que está sendo escondida. Eu não sei o que é, mas que aí tem coisa, tem. Eu acho que o pior problema de tudo, família, é que esse tipo de assunto não tem como chamar a atenção das pessoas, porque elas já vivem tão presas na Matrix que o próprio sistema cria, justamente para mantê-las assim distraídas, pensando em outras coisas, que esse tipo de informação ele passa como uma bobagem, como se não fosse importante. Mas é muito importante. Nós estamos passando um período que eu mesmo, em todos esses anos fazendo vídeo aqui, 6 anos, eu não vi nada parecido, nem para comparar com isso. De forma alguma, e vocês também sabem disso. Vai de crise econômica até uma pandemia. Então como é que se explica isso? E como é que tanta coisa acontece no mesmo ano? Não dá para entender. E aí você agora vê essa relação aí que tá clara, tá nítida, Passa esse asteroide aí com mais de 1 km de comprimento, o bicho grandão, passa ao mesmo tempo que está acontecendo um ciclone bomba. O termo já se popularizou, as pessoas já estão achando normal, porém nunca se ouviu falar de ciclone bomba aqui no Brasil, nunca ouvi falar disso. Nunca fiz um vídeo com esse tema justamente porque não tinha. Mas agora, de tanto que a mídia falou, as pessoas, não, agora é ciclone bomba pra cá, ciclone bomba pra lá, O nome pega e parece que é uma coisa comum, uma coisa normal. Até porque a mídia diz isso pra gente. Não, isso é normal, não é nada demais. Mas será que é uma simples coincidência esse objeto tá passando tão perto da Terra e acontecer esse fenômeno? Bom, essa é a pergunta que eu vou deixar pra vocês, meus caros irmãos. Faço questão de ler, porque eu mesmo estou tentando entender esses fatos. Poderia ser esse objeto um satélite do próprio Elon Musk ou algo do tipo que eles não estão querendo falar pra gente. A gente também sabe, que nessa instituição aí que tá falando não dá pra confiar. Não vou nem citar o nome dela aqui, porque senão já sabe. Hoje em dia fazer vídeos, questionando órgãos oficiais, você também entra pra fake news. Então eu não posso fazer isso mais. Vocês são capazes de raciocinar sozinhos e podem entender isso muito bem. Então eu gostaria de saber demais da sua opinião, tá certo? Deixa ela aí nos comentários, eu faço questão de ler e dependendo do que for dito, a gente pode até fazer um vídeo mostrando as principais teorias dos próprios inscritos. Então eu vou ficando hoje por aqui, agradeço mais uma vez a cada um de vocês que nos prestigiou com a audiência de vocês e pensem sobre esse assunto, meus irmãos. Vocês acham que duas matérias com basicamente a mesma data, dois fenômenos tão raros acontecendo ao mesmo tempo, não tem ligação um com o outro? Fala aí, meu irmão, a sua versão. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e que o nosso Yahushua nos proteja e acompanhe, porque realmente a situação está cada vez mais difícil. Um abraço e tamo junto!